Eu acho que hoje virou um comércio, né? A escola, infelizmente, as escolas. E o cara quer colocar 100 alunos na classe, e não está nem aí para a parte prática, né? O cara quer faturar, né? Sim. E não é legal para a educação, com certeza. Para a educação é turmas menores, você poder levar o pessoal numa obra, né? Então, acho que está indo por um caminho que não é muito legal, não. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. É isso aí. Hoje nosso time aqui, eu e o D. Tudo bom, pessoal? Hoje temos um convidado ilustríssimo, né? Eu sempre costumo falar que temos um convidado ilustre. Exato. Hoje é um convidado ilustríssimo, porque vocês sabem o quanto a gente valoriza aqui professores, né? Então, professor Edson. Professor Edson é engenheiro, tem uma empresa que faz recuperação e reforço de estruturas. E o professor Edson é pioneiro em fibra de carbono aqui no Brasil. Então vamos bater um papo bem legal com ele aí. Legal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Obrigado, professor. Obrigado. Então, como é que começou toda essa história de fibra de carbono, né? Boa, já vamos começar. Então, só para falar para você, no Japão, né? Apareceu no Japão. Tem aquele problema de terremoto. Sim. E o governo japonês encomendou para as empresas, para as universidades, na verdade, uma solução para proteger os pilares, principalmente dos prédios, né? Principalmente os pilares que sofrem muito com terremoto. E aí a universidade criou uma solução que era envolver com essa fibra de carbono os pilares. E aí tornar eles bem mais protegidos, totalmente protegidos do terremoto. Então apareceu aí, até no Japão na época inventaram uma maquininha para ir aplicando automaticamente, contornando o pilar. Caraca, é coisa de japonês, né? Aí depois espalhou pelo mundo para reforçar, como vocês vão ver aqui, a gente vai mostrar algumas fotos depois, reforçar laje, viga, pilar, consolo, isso, né? Nos Todas anos essas 90, peças. Mais ou menos, no Japão. Foi Um um pouco antes, foi sim. Teve um terremoto muito forte lá que eu não lembro, foi em Kobe, na cidade de Kobe, aí que eles fizeram essa iniciativa aí, né? Tiveram essa iniciativa aí. E aí até foi engraçado, porque um dos primeiros serviços que a gente fez foi em Jundiaí, em Atibaia, na verdade. E aí tinha uma viga numa casa que o construtor falou, eu chamei engenheiro, projetista, arquiteto. Não, e os caras puseram a armadura ao contrário na viga. E aí a viga, na hora que desformou, ela selou, né? E aí ele chamou a gente escorou, aliás, pediu para um engenheiro japonês de Jundiaí macaquear. Ele macaqueou, a gente colocou a fibra e depois que soltou, ela tinha descido 6 centímetros, depois desceu 1 centímetro normal, né? Aí esse japonês, que até depois a gente soube que faleceu, que fazia macaqueamento, ele falou, mas esse paninho, esse tecido vai segurar. Vai segurar isso. Aí eu falei, não, isso aí é invenção dos seus patrícios, né, do japonês. Pode crer que vai dar certo. Aí quando ele viu que deu certo, ele falou, não, realmente funciona. Nossa, né? Que legal. Funciona. E foi lá pelos anos 2000, a gente começou cedo essa coisa de reforço. E aí começamos aplicando só reforço. Aí a gente percebeu que para fazer o reforço precisava recuperar antes a viga, deixar ela em ordem, sem patologia, sem armadura corroída, sem concreto desplacado. E a gente começou também a oferecer recuperação. Primeiro começou com reforço, aí começamos também a oferecer recuperação, que é um mercado bom. E assim, há muita necessidade de recuperação, né? Hoje em dia, com esses retrofit, pessoal pegando muito edifício antigo, reaproveitando, mudando o uso, né? Acaba precisando muito recuperação e depois reforço, né? Teve até um caso, um lugar que era um prédio residencial, transformaram em comercial. Na Alameda Santos. Fizeram até um subsolo a mais, foi uma obra muito interessante
quem fez o projeto, até vigas protendidas, foi o engenheiro César Pereira Lopes, muito bom, que infelizmente há 1 ano e pouco atrás faleceu. Mas ele era um cara que deu muita força para a gente, ele confiava muito na fibra de carbono. Tem muita gente que ainda não confia, mas... O senhor acha que tem esse preconceito? Pois é, ainda existe, infelizmente ainda existe. A gente já aplicou uns 40 mil metros quadrados. E as obras gostam muito, mas ainda tem gente que fala, não sei se funciona. Deixar um recado pro pessoal, que um professor que já fez tudo isso... Funciona mesmo, funciona mesmo. Então, pode crer que funciona. Acho que falta um pouco de informação para essas pessoas, né? Falta. É claro que você não vai pegar uma viga de 40 centímetros de altura, um vão de 10 metros e querer pôr fibra de carbono e querer que ela fique bem. Exato. Não adianta, vai faltar concreto em cima comprimido, né? Então... 90% dos casos a fibra de carbono resolve, mas às vezes tem que pôr reforço metálico, reforço convencional, mas tipo 80%, 90% dos casos resolve. E aí entra a importância de chamar um especialista, né? Sim, porque a gente é assim, a gente fala assim, ó, não adianta a fibra de carbono aí, mas a gente também não vai enganar o cliente, né? Então, nesse caso, você nem procura pessoal de metálica, tem um pessoal de metálica que a gente ficou parceiro, indica, né? O André, o Diogo, o pessoal que trabalha com metálico, projeto, execução, né? E a gente passa para eles a bola, porque realmente não é sempre que a fibra de carbono resolve bem, né? Agora aquela perguntinha, né? Pois não. Professor, e assim, para quem não entende, né? Para os mais leigos, se fosse para dar uma definição, o que é recuperação e o que é reforço? Tá bom. Então, recuperar uma estrutura é você voltar à estrutura na situação de segurança original do projeto. Porque com o tempo, o que acontece? Ataque, por exemplo, numa garagem de prédio tem um ataque do gás carbônico dos veículos, ataca, torna o concreto ácido, aí ele não protege mais a armadura, começa a corroer e aí vem problema. Você precisa então aí recuperar que quer tratar a armadura, lixar, passar um produto à base de zinco para parar a corrosão, e aí você recompõe a seção com argamassa especial, argamassa polimérica, e você volta a viga, o pilar, a laje a ter a condição original. Anterior, né? Isso é primordial. Agora, vamos dizer que esse mesmo prédio, o pessoal queira fazer uma clínica e vai colocar um tomógrafo lá na laje, vai precisar reforçar, porque a armadura original da laje foi feita para, sei lá, pensando em... se for uma residência, 120 quilos por metro quadrado. O tomógrafo muitas vezes dá uns 200, 300 quilos por metro quadrado. Não aguenta. E aí precisa reforçar. E qual é a definição? O que a fibra de carbono faz? Ela complementa a armadura. Você tem a armadura que está lá dentro já da laje, da viga, ela é um complemento externo. Então você não precisa quebrar a laje para pôr mais armadura, quebrar a viga, ou então pôr uma estrutura metálica. Sim. Você cola a fibra de carbono com resina epóxi e resolve. Você aumenta a armadura com a fibra de carbono. Aumenta a resistência. Sim. Se tiver concreto suficiente lá em cima, lá embaixo, a fibra de carbono dá conta. Inclusive tem um caso, eu não sei se acho que não está nas fotos aí, foi um dos primeiros que a gente fez. Um viaduto lá na rodovia Washington Luiz, que uma empresa de São Paulo, projetista, que fez o projeto. Onde tinha asfalto lá em cima, eles tiraram o asfalto e colocaram concreto de alta resistência. E por baixo colamos a fibra de carbono. Então ficou por cima e por baixo reforçando. Que legal. Aí o viaduto estava cheio de trinca já, o viaduto. Passava aqueles caminhões enormes de cana, né, lá em cima, e ele não estava aguentando. Muita movimentação. Eles até pensaram em demolir o viaduto e fazer outro. Só que você imagina o transtorno, né? Demole, onde vai passar os caminhões enquanto está construindo outro? E o custo também maior, Custo também. Então eles fizeram essa conta, o tempo com que ia certeza. Demorar? Então a concessionária, que no caso lá era Centrovias, certamente fizeram essa conta. E chegaram à conclusão que valia a pena recuperar e reforçar. Reforçar. Então foi um caso interessante.
Então, basicamente, a definição é essa: recuperar é devolver a condição original e reforçar você melhorar a condição original. Né? Isso. Aí quando fala em reforçar, e tem todo um estudo por trás, por conta da carga. Sim, é um outro cálculo. Variável, sim. Porque como aí a gente faz um cálculo que tem 3 materiais: o concreto, a armadura e a fibra de carbono. Sim. Em vez de ter só 2 materiais, concreto e aço, é o concreto, aço e a fibra. Legal. E a fibra de carbono. Porque é bom porque tem coisas que não dá pra gente fazer por conta própria, né? Tem pessoas que acham que pode fazer aplicação, mas eu gosto de frisar muito isso pra gente sempre procurar um especialista pra ver o cálculo, ver como que tá o estado da viga, do pilar, da escada, né? Seja como que for, né? Tem que fazer essa análise antes, né? Inclusive, para vocês terem ideia, dentro desse raciocínio, na época que a gente começou a mexer com fibra de carbono, uma das ideias nossas era trazer a fibra aqui para ser revendida por empresas que vendem material de construção. Mas eles não querem, porque é um material de responsabilidade estrutural. Exatamente. E está certo, né? Sim, então, existem empresas que vendem especificamente esses materiais de recuperação, reforço, né? Sim. Mas não são esses mesmos que vendem, sei lá, material em geral, né? Leroy Merlin, esse tipo assim. É uma empresa especializada em recuperação. A Sika, por exemplo, a BASF. Eu cheguei a pesquisar sobre essa empresa, né? Sika, uma das fortes, né? Que vende esse Eles chamam até química na construção, né? Química na construção civil. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Esse tipo de material, existe alguma matéria específica na faculdade onde os alunos consigam aprender sobre isso? Então, existem na pós-graduação. Quando criaram a Engenharia Civil na Oswaldo Cruz, Faculdade Oswaldo Cruz, eu era coordenador da Engenharia Civil. Aí eu fiz questão deles colocarem no 5º ano essa disciplina, recuperação e reforço. Conseguiram? Puseram. E eu dou aula dessa disciplina. Uma das que eu dou aula é essa daí. E os alunos gostam muito. É importante. Gostam muito. Porque até tem uma frase que eu costumo mostrar para eles de um engenheiro antigo, britânico, Robert Stevenson, que ele fala o seguinte: os alunos gostam mais de conhecer. É muito mais importante para os alunos conhecer casos que deram problema e tiveram que ser consertados na engenharia do que casos de sucesso. Porque casos que deu problema, o cara não vai esquecer aquilo. Quebrou o negócio e agora como é que vamos consertar isso aí, né? Então ele tem razão. E os alunos gostam muito mesmo. Bacana. Gostam muito desse assunto. E o caso de sucesso, normalmente... Você fez o planejamento, saiu tudo como planejado. Então... E é difícil, é difícil. O sucesso completo. Hoje em dia as obras estão velocidade muito grande. Nem sempre o engenheiro tem chance de poder olhar, conferir a armadura. Até tem um amigo meu que não se conforma. Né? Os caras só ficam lá no computador olhando planilha e não vão ver na obra se está certo. Né? Dá muito erro. Né? Sim. Uma vez a gente fez uma estatística, os casos de reforço que a gente fez foi muito mais em obra nova do que em obra antiga. Engraçado. Né? Caracas. Dá muito problema em obra nova por conta disso, por conta da velocidade de construção, que não dá para ser diferente, e por conta de o pessoal estar mais ousado, vai. Então, vãos muito grandes, de viga, de laje, então começa a dar, às vezes, uns problemas. E se você não fizer conferir... Um problema que dá muito em laje de subsolo, os vãos são grandes, a armadura negativa o pessoal coloca, confia nela. Depois eu até vou contar um caso de um engenheiro que não confiava muito. Mas aí o pessoal na obra acaba, na hora da concretagem, pisa na armadura, não coloca lá os caranguejos. Ela fica muito para baixo e não funciona. Não faz o trabalho que deveria fazer, né? Do negativo. Aí começa a laje embaular, trincar. Sim. Esse engenheiro que eu falei para vocês, o engenheiro César Pereira Lopes, ele até, é claro que ele punha a armadura negativa na laje, mas ele não confiava. Ele calculava a positiva como se não existisse a negativa. E os casos dele nunca deu problema. Mas tem outros escritórios famosos em São Paulo que confiam na negativa e muitas vezes dá problema. Não acompanha, né? Durante a obra, a concretagem.
A gente fala, o cara pisou sem querer, às vezes não viu. Pois é, não, foi. Você que trabalha em obra, você sabe como é que é a obra, né? Acontece. Se você É não muita tiver correria, atento, é muita coisa. correria, é muito Exatamente. detalhe, né? Por isso que é fundamental o planejamento, mas pois é. tem coisas que às vezes você foge, né? Você tá Foge. focando aqui, o cara tá lá, você não viu, já Pois é. pisou e você nem viu. Já, Outra coisa é furo para passar duto, né? Furo em viga, furo em lá. Nossa Muitas Senhora. vezes na obra a gente é chamado para reforçar esses furos aí, né? Tem um trauma quando Que a o pessoa... pessoal libera para o pessoal furar e eles furam as vigas nos lugares Trauma que... disso. Nossa. Tem um trauma em prédio. certeza. O pessoal fala, não, mas é só um furinho. Eu falo, não. Justamente o cara corta Não. a armadura, né? É só um furinho. É o É seu só um furinho que furinho, vai pôr tudo em risco. Pois é. Não. Pois é. É difícil, cara. É. E não dá tempo do cara do projeto prever onde vai o furo para prever já um reforço lá da armadura dentro. Sim. Né? Não dá tempo. Solta a estrutura, depois vem o pessoal da instalação. Então, muitos casos, nessa obra do Sírio-Libanês, nos 3 prédios novos que eles fizeram, a gente trabalhou muito em reforço desses furos. Né? Porque não dá tempo do cara prever e tem que fazer com carbono. Aí é uma das aplicações, digamos assim, mais comuns, né? Esse de reforço em furo de laje, furo de viga. Né? Aí uma dúvida. Pois não. Existe a possibilidade de uma conversação aí entre essas equipes ou empresas e se planejar, por exemplo, de fazer o furo antecipado ou na hora de fazer o furo conversar para saber onde tem... O ideal, né? O ideal mesmo, né? Seria antes da obra tocar, antes da estrutura ser concretada, os caras já saberem onde vai passar os dutos e o cara da estrutura já saber onde vai passar e já coloca uns ferros lá dentro para reforçar. Mas é impossível. É impossível. Porque é aquele ritmo da obra. Então, solta a estrutura e o cara ainda está fazendo o projeto na instalação. Você deve ter vivido isso, sim. né? Com certeza. E aí, não, agora, isso é o primeiro ideal, o ideal mais ideal. Agora, o segundo ideal seria, antes de fazer o furo, faz o reforço de fibra e quando o cara for fazer o furo, já está o reforço lá. Reforçado. Às vezes dá, mas às vezes também não dá. Às vezes o cara já fez o furo, já fez o estrago, e aí eles têm que escorar. Porque se você fizer o reforço antes, a vantagem é que você não precisa escorar. Não precisa escorar. Porque o reforço já está lá, você pode ir lá fazer o furo. Aí você economiza o escoramento também. Né? Mas essas seriam as 3 situações que acabam acontecendo. Acaba acontecendo. Mas o que acaba mais acontecendo, mais seria essa do meio. O cara vai fazer o furo, reforça e faz. Agora, às vezes, nem isso dá tempo. Às vezes o cara já fez o furo e tem que escorar para vir o reforço depois. Mas a primeira não tem como. A primeira de prever não tem como. Com o ritmo das obras, não tem como. E tem diferença de custo? Se eu reforçar antes, se eu reforçar A diferença seria não necessário escoramento. Escoramento também é caro, né? Você tem que manter lá, às vezes, 15 dias, um mês, né? Direto, né? A diferença seria o escoramento. Escoramento. Se você reforçar antes, você não precisa escorar, né? Teria esse ganho. E deixa eu te fazer uma pergunta, falando um pouco de norma. Tem uma norma no Eles Brasil? Estão desenvolvendo. Nem no exterior ainda não tem norma de reforço com fibra de carbono. Né? Tem recomendação americana, Sim. Tem recomendação europeia, mas não tem norma ainda. No Brasil, eles estão desenvolvendo uma norma, está em estudo ainda, baseado nessas recomendações, principalmente na americana. Sim. Tem muita coisa na norma brasileira que está em andamento, né? A gente falou que muita tecnologia vindo, muita coisa... Isso de reforço, porque recuperação existe, aí sim, existe na Europa uma norma que era uma norma alemã de recuperação, excelente, que virou agora uma norma europeia.
Eles simplesmente copiaram, traduziram. Ctrl+C, Quando eu vi a Ctrl+V. primeira vez era em alemão ainda. Né? Na verdade, eu tinha muita vontade de aprender alemão, mas nunca acabei tendo chance, porque a parte de estrutura, a Alemanha é o que há, né? Sério, É diferente Pro da senhor, seleção alemã, né? Que foi ruim, foi mal. Mas a norma, a parte de recuperação, a parte de estrutura alemã é a Eles melhor são- que tem. São realmente os papas, né? São legal. É bom saber essa informação, porque a gente trouxe alguns convidados aqui sobre essa parte de steel frame e entre outras. A casa de isopor. Muita, Tava- muita e renovação, né? A Muita casa de isopor coisa que eu tava nova. conversando com o senhor também. Uhum. E o senhor sente que o Brasil tá um pouco atrasado com essa Acho parte? que não. Você acha que tá Eu acho que está em dia. tá em dia? Está em dia. É legal. É legal escutar isso de Tá um em dia. professor, Eu né? sinto que está em dia, sim. Sinto que está em dia. Ah, isso é bom. Porque aparece lá fora, a gente já vê aqui, né? Pouco às que vezes, bom. né? Mas você já vê alguma coisa, né? Sim. Eu acho que a construção civil brasileira é um pouco diferente o resto da indústria. A gente, eu não sei dizer em termos de, Sim, sim. mas a gente ouve dizer que é meio atrasado. Mas a construção civil está em dia, assim. Sim. Inclusive, falando um pouquinho, eu acho que a Lava Jato fez um estrago grande na construção civil, né? Porque ela acabou com umas Sim. empresas. Tudo bem, podia julgar os donos, os diretores, mas não acabar, não destruir, né? Foi uma quebra. Foi uma quebra. Né? Porque empresas que faziam serviço até fora, né? Então, sei lá até que ponto que começou a incomodar os Estados Unidos e eles começaram a falar, não, vamos dar um basta nisso, porque... Né? Então, o Odebrecht, por exemplo, é uma potência, né? Então, bom, enfim. Mas eu acho que a credibilidade fica difícil, né? E quando você derruba a credibilidade, fica difícil, Não, né? com certeza, com certeza. Mas, assim, eu acho que a construção civil brasileira, acho que tá em dia, assim. Não, bom. Tá em dia. Legal. Isso é bom, né? Isso eu bom acho- pra gente. É muito bom e é melhor ainda escutar de um professor. Não, assim. eu Acho realmente, que pelo que eu tenho importante, vivido na é escola, legal isso. o contato com outros professores, né? E esse contato que a gente tem, como a gente trabalha com recuperação e reforço, a gente uma hora está numa obra aqui, outra hora ali, Sim. a gente vê muita Vê coisa, muita né? coisa. Ah, que legal. Tem sempre aquele jeitinho ainda brasileiro, mas às vezes até ajuda, né? O jeitinho ajuda a superar os problemas aí, né? Legal. Mas tá bem, acho que tá bem em dia, assim. Bom saber. Boa pergunta. Bom saber. Bom Até saber. entrando no jeitinho brasileiro, né? Na visão do senhor, o quanto é bom e o quanto é ruim, a questão de desenvolver a norma com o trabalho em andamento, vamos dizer. Uma boa pergunta. Porque, na minha concepção, né? Eu desenvolvo a norma e depois eu começo a ir para a prática. Na prática, talvez eu encontre situações que não foram previstas na norma. Sim, sim. Não, sim. Agora, sim, quando a norma está, vamos dizer assim, está caminhando os dois juntos, e aí também eu já me deparo com o jeitinho brasileiro, então na norma eu já tenho como... Opa, isso aqui na prática sempre acontece, deixa eu sim. pelo menos padronizar. Por isso que a norma vai sempre atualizando, né? Sim. Uma vez, eu não sei qual engenheiro falou isso, um engenheiro renomado, que a norma é feita pelos homens, então você não pode tomar, você tem que tomar cuidado para não se deixar engessar pela norma, é isso que você está falando. Sim. Então, tudo bem, tem a norma, você tem que conhecer a norma, seguir a norma, mas tem muitos casos que fogem mesmo um pouco. Você não pode ficar engessado, senão você não consegue, às vezes, resolver um problema. Então, a criatividade brasileira, tanto dos engenheiros, como a gente vê muito mestre encarregado, os caras são bons, né? São. Os engenheiros, você também já viu, né? Os caras são caras que têm 20, 30, 40 anos de obra, o cara é muito bom, né? O cara já viu muita coisa. Então, a melhor obra que tem é quando o engenheiro trabalha junto com o mestre, né? Não pode ter aquele antagonismo com o mestre, né? Porque os dois, o engenheiro tem aquele conhecimento teórico, mas o mestre tem um conhecimento prático que não pode ser desprezado. Onde a gente fala que a comunicação é importante, né? Que a gente começa a desconstruir essas ideias, a gente fala, pô... E não sei, eu acho que uma das razões pela construção civil brasileira
e andar bem, eu acho que além dos engenheiros, esse pessoal, mestre, muitas vezes nordestinos, que são caras muito criativos, né? Participarem, né? Acho muito importante. Eu vou até fazer uma analogia aqui, professor, se você me permite. Essa é a ponte que eu acho que mais vale a pena a gente pôr fibra de carbono aí para reforçar, né? Com certeza. Essa comunicação, essa parceria. Precisa. Da escola com a prática, né? Você não pode deixar... É fundamental a prática, a mão de obra. Você não pode deixar. Não, sem dúvida. Muitas vezes lá na Scali, a gente conversa sobre os casos, né? Eu faço lá o projeto, mas aí a gente depois conversa, né, na hora de aplicar, e sugestões e comentários, né? O Gerson acompanha isso também, né, com o pessoal, e é importante. O senhor faz, com esses 20, desde os anos 2000, né, 22 anos de experiência, o senhor fez mais recuperação ou mais reforço? O senhor consegue ter uma... eu acho que por enquanto ainda é mais reforço. Mais reforço? Porque a gente começou com reforço, né? E a recuperação acabou sendo mais um complemento, né? Sim. Então acho que é mais reforço. Eu pergunto isso para... E a Scali acabou ficando conhecida mais como reforço. Legal. Só contando um pouquinho disso, os escritórios de projeto, como é que a coisa começou a andar, né? Quando começou, eu dei uma palestra no Instituto de Engenharia e teve alguns escritórios de projeto que começaram a conhecer a solução, começaram a chamar o escritório do Aloysio Dávila, o César Pereira Lopes, o França, né? Começaram a chamar para... Eles faziam assim, né? Tinham os pepinos, abacaxi, eles chamavam... Para a gente era bom, porque os abacaxis dele eram o nosso combustível. Exatamente. Né? Então ajudava eles e ajudava a gente também. Né? Então começou assim. E ainda hoje a gente pega muito trabalho vindo desses escritórios. Né? O cara fez o projeto, aí na obra deu um problema, o cara... entra em contato. Eu fiz essa pergunta mais para fazer uma outra pergunta, né? Aonde mais aparecem os problemas? Mais em viga, mais em pilar, escada? Aonde o senhor encontra mais problemas? Você fala, caramba, então, de novo na viga? Na construção civil, se a gente for fazer uma escala, né? A estrutura, a peça mais importante é o pilar. Depois vem a viga, depois vem a laje. Talvez a viga e consolo junto também são importantes. Onde dá mais problema, eu acho que é em viga mesmo. Eu acho que é em viga. Trinca. Sim. Agora, pilar realmente é muito preocupante quando é problema em pilar. Né? Porque o pilar é o que está sustentando tudo lá. Né? É mais trabalhoso fazer um não, reforço? Na verdade não. É recuperação às vezes dá trabalho. Até uma vez num prédio lá atrás do shopping Guatemi, tinha umas trinquinhas e nada. Tinha lá um revestimento no pilar, você não via muita coisa. Então tinha só uma trinquinha. Mas ainda bem que o engenheiro que morava lá ficou preocupado, porque em todos os pilares tinha lá as trinquinhas. Aí quando a gente tirou o revestimento, nossa, estava tudo podre lá dentro, a armadura. Estava correndo perigo o prédio, porque todos os pilares estavam assim, né? Aí a gente recuperou e depois cintou com a fibra de carbono, né? Porque os estribos que são mais fininhos já tinham ido embora. Tinha, de tanta corrosão, quebrou os estribos. E o estribo no pilar é o que mantém a armadura retinha, né? Exatamente. Se o estribo falhar, a armadura vai flambar e o pilar, adeus. Né? Então foi um caso realmente importante. Por ser pilar, né? Por ser pilar. Mas acho que onde mais aparece é viga mesmo, né? É viga. Sim. Trinca em viga, concreto desplacado, armadura corroída. Sim. Aí recupera e depois reforça. Sim. Né? Agora, só mais uma dúvida, né? Pois não. A gente conversou bastante da parte técnica e dessa parte de ensinar o próximo, mas agora pensando na mão de obra, existe algum lugar, algum tipo de curso? A pessoa quer se especializar para trabalhar com isso? Sim. O senhor conhece algum lugar? Sim. Eu acho legal passar essa informação, né? Essas empresas de química na construção, SICA, BASF... Eles dão cursos? Não. MC Bauchemie também dão cursos.
Porque é uma Eles coisa... treinam o pessoal Sim. tanto para recuperação, reforço, injeção, que é uma coisa que a gente não faz, mas eles treinam injeção também. O que seria injeção? Desculpa. É você a ignorância. injetar, quando tem fissuras acima de 0,3 milímetros, fazer furos no concreto e injetar resina. Ah, né? você Resina injeta um epóxi. produto químico, Resina né? epóxi, né? Sim, sim. Isso a gente muito não legal. faz. A gente até o pessoal treinou uma vez, mas o equipamento é tão complicado que é tipo assim, se você bobear, deixar a resina secar dentro do equipamento, você perde o equipamento, que custa uma nota, né? Você acompanhou o curso lá também. Então não dá, a gente não quis entrar nessa... Muito arriscado. Sim. Não, Complexo. pensando Mas por esse se lado, costuma fazer injeção. Se costuma fazer. Quando a norma brasileira diz lá que trinca acima de 0,3 milímetros, você tem que Tem que injetar. fazer a injeção. Menores, trincas menores, a gente lixa a superfície e a resina acaba matando essas trincas. E aí depois você põe o reforço. Então aí não precisa injetar. A maioria das trincas é assim, né? Sim. Você consegue fazer desse jeito. O senhor já pegou algum caso que... Mas o senhor... Aí o cara já tinha mandado mandado. injetar. Caso dessa desviaduto, por exemplo, eles mandaram injetar antes, uma outra empresa injetou e aí a gente foi lá reforçar, né? Fazer o restante do serviço. Isso. Legal. Acho importante trazer, né? Tanto Sim. do lado técnico como do lado da mão de obra. Não, porque... essas empresas dão treinamento. Sim. Porque Treinamento. a pessoa às vezes não precisa... engenharia civil não é só pedreiro, eletricista, hidráulica. Um leque. Universo muito maior. Você tem que treinar o pessoal, né? Exato. E é bacana trazer essa informação também para essas pessoas, né? No caso da Scali, a gente começou a aprender junto, eu e o pessoal de execução, e a gente foi aprendendo, um foi passando para o outro. Sim. Não é só para mão de obra, engenheiros, estagiários, se puder fazer um curso para aprender, é importantíssimo. É importantíssimo. Até vendedor. Sim, tudo precisa treinamento. Né? Conhecimento nunca é demais, né? Não, vamos pensar certeza. assim, né, cara? Com certeza. Agora uma dúvida leiga, vamos dizer assim. Porque a gente gosta também de trazer a informação, né, pro leigo, deixar a informação acessível. Sim. Existe um limite para que eu me preocupe com uma rachadura na minha casa, no meu apartamento, na minha empresa, enfim. Tem algum limite? Ou qualquer rachadura que eu ver, eu já tenho que estar preocupado e procurar uma empresa... Você sabe que quando acontecem os acidentes na construção, no dia seguinte é um monte de gente ligando, né? Porque o cara viu uma trinca. Não, assim, tem o seguinte, tem trinca na alvenaria, tem trinca na estrutura. Na estrutura, é claro que é mais preocupante. Geralmente eu posso dizer assim, numa viga, se a trinca for algumas trincas localizadas, ou no meio ou no apoio, é preocupante. Agora, se for algumas trincas ao longo, assim, geralmente a retração não tem tanto problema. Mas, de qualquer forma, por exemplo, num pilar, uma trinca inclinada, o pilar já está querendo quebrar. Já está querendo quebrar. Então, tem até um livro que chama Trincas em Edifícios. Legal. Não sei se vou lembrar o nome do autor, mas é muito conhecido esse livro, que é muito bom. Não, a gente deixa nos até comentários depois. É um livro que eu adoto com os alunos lá, quando a gente estuda trinca. Fica a dica pro pessoal desse livro aí. Muito bom. É muito bom. Aí ele dá alguns exemplos, né, de quando a trinca é problemática, quando não é, né? Mas geralmente é assim, na alvenaria não tem tanto problema. Quando é inclinada na alvenaria, geralmente é recalque que aconteceu. Recalque de apoio, né? Sim. Aí, se a trinca não abrir mais, é porque estabilizou, então não tem tanto problema. Pergunta importantíssima. Né? Com certeza. Não, porque a trinca é um aviso, né? Tinha até um professor... de qualquer forma é isso, né? Sim. Tinha até um professor que dava aula de concreto lá na Poli, que ele falava que depois do cachorro, o melhor amigo do homem é o concreto. Que o concreto avisa quando a coisa está complicada. Exato. E ele se adapta, né?
ele se adapta até não dá mais, né? Mas ele se adapta. Todo mundo que vai Então, ele falava o isso. pessoal Né? que estiver assistindo aqui esse Professor... podcast, né, vai olhar, vai estar assistindo, vai começar a olhar pra casa. Com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma trinca aqui na minha casa, né? O abriu professor, o olho aí, pessoal, hein? Só para citar, claro, o nome dele, professor Lauro Modesto dos Santos. Né? Eu não sei, acho que ele está vivo ainda, mas é um excelente professor lá de concreto. Bacana. Legal. Agora eu queria entrar um pouco na questão da educação, porque eu já antecipo que o senhor falou uma coisa que me deixou muito feliz, né? Uhum. Com relação à evolução da abrangência do ensino, quanto que o senhor sente que, no geral, o ensino está apresentando novas tecnologias, novas possibilidades, novas metodologias, o quanto que está evoluindo no ensino? Olha, teve a pandemia aí, a gente teve... O ensino foi todo remoto, né? É verdade. E os alunos que estão chegando hoje no 4º, 5º ano têm essa deficiência desse período que não foi a mesma coisa, né? A gente até conseguiu, a escola disponibilizou lá o Teams, a gente usou bem o Teams. Rapidamente a gente adaptou as aulas. Eu dava aula na lousa, adaptou para os slides, mas não é a mesma coisa. Não é. Quando você está fazendo um exercício, o aluno acompanha muito mais na lousa do que você mostrando lá. Né? Mas, assim, os alunos perderam um pouco o traquejo, né? Mas a gente procura mostrar. Lá no Oswaldo Cruz, eu falo por eu participar lá da equipe, a gente procura sempre mostrar coisas novas. Né? Mesmo os professores têm grupos junto com os alunos, né? Isso é legal lá. E a gente coloca lá algumas coisas, mesmo fora da aula, então é legal isso. Coloca novidades e tal, né? Sim. É porque a faculdade não é que é engessada, não sei se é essa palavra, é muita teoria. Muita teoria. E eu vejo como uma missão muito forte da profissão do senhor como professor, de sempre tentar trazer a prática. Sim. E quando eu já fui aluno, e assim, quando o professor traz a prática, a gente que está no curso é outra coisa. Não, é outra coisa. Você consegue enxergar com outro olhar, você se interessa mais. Porque muitas das vezes, né, você está fazendo cálculo, e você fala, caraca, aí você vê na prática para que é, como que funciona. A aplicabilidade daquele conteúdo. Cara, é sensacional. Não, e às vezes o aluno faz um cálculo lá, você chega... que a viga tem que ter 100 metros quadrados de armadura. O cara não percebe que aquilo está meio fora do normal. Exatamente. Então, o cara tem que adquirir uma sensibilidade, né, para as coisas. E com os exemplos práticos ele consegue. Né? O senhor acha que poderia ter mais prática na faculdade? Mais aula prática? Poderia. Lá a gente, assim, esse curso civil da Oswaldo Cruz tem muita... Antes da pandemia, muita visita à obra, que é importante, visita à obra, laboratório, o professor que é coordenador agora lá, o professor Santana, criou laboratório de solos, de estrutura, né? Então a gente tem laboratório de concreto e importante. E agora, depois da pandemia, estamos voltando. Nesse ano acabou não tendo nenhuma visita, foi difícil marcar. A gente queria fazer uma visita no metrô, mas não foi possível, né? Mas tem muita visita lá, que isso é importante. Muito. É importante. Legal. Até um complemento, talvez polêmico, talvez não, que eu queria que o senhor trouxesse a sua visão, a sua perspectiva. No que diz respeito à prática nas universidades. Sim. Eu vou falar assim de forma leiga e não acusatória, né? Justamente para o senhor esclarecer, trazer a sua perspectiva. A impressão que dá de fora, leigamente falando, é que para a faculdade, e não estou falando de uma ou outra, estou falando no geral, para a faculdade não é tão prático ou tão comercial eu trazer muita prática, porque aí eu estou alongando o curso e, comercialmente falando, ele não fica tão viável. Rentável. Tão rentável, né? Isso é uma realidade,
Ou é só uma visão errada, uma maneira errada de ver? O que o senhor sente sobre isso? É assim, ó. Quando eu entrei no Oswaldo Cruz, a escola era menor, eles faziam questão de ter poucos alunos na classe. Ainda hoje é assim. E a gente tem condição de interagir mais com os alunos, né? Eu acho que hoje virou um comércio, né? A escola, infelizmente, as escolas. E o cara quer colocar 100 alunos na classe e não está nem aí para a parte prática, né? O cara quer faturar, né? Sim. E não é legal para a educação, com certeza. Para a educação é turmas menores, você poder levar o pessoal numa obra, né? Então, acho que está indo por um caminho que não é muito legal, não. Eu acho que o caminho que está tomando, que é esse caminho de... Eu acho que tem que ter uma hora que tem que ter um pouco de volta aí para as origens, né? Eu vejo pelo Oswaldo Cruz, realmente formou muita gente boa lá. E os alunos saíam de lá, saem de lá... O senhor já falou aqui de coisas que eu gostei. Sim. O curso realmente lá é diferenciado. Não, é diferenciado. Os alunos saem de lá já com emprego, né? Realmente é diferenciado. E eu acho que isso faz falta mesmo nas escolas, sabe? Os mantenedores estão afim de faturar e não estão nem aí para a educação, que é uma pena, né? E a gente espera que isso dê mude um pouco, freada, né? Porque se continuar nesse caminho, nem sei o que vai acontecer aí com os nossos alunos aí, né? Vamos ser um pouco utópicos, porque eu gosto dessas... Sim. Gosto desses exercícios, dessas reflexões. A gente sendo um pouco utópico, pensando assim, de forma abrangente, se tivéssemos uma maneira de, eu tenho total condições, poder, recursos para resolver o problema. Uhum. Na visão do senhor, como que a gente resolveria esse problema, essa questão? Sendo utópico, seria... E aí as próprias... Acho que as empresas vão começar a ter falta de gente capacitada e vão começar, talvez, pressionar as escolas, né? Eu acho que, sendo utópico, a participação maior das empresas nas universidades, acho que isso é importante. E as universidades, assim, tentarem ter turmas menores, né? Mas eu acho que talvez o que talvez aconteça é que as empresas vão começar a pressionar, porque vão começar a ter dificuldade de ter gente boa para trabalhar, viu? Daqui a um tempo. Eu acho que aí talvez a coisa mude um pouco o caminho, né? É verdade. Eu espero, pelo menos. Né? Espero. Existe a possibilidade, e aí ainda estamos sendo utópicos, né? Existe a possibilidade de a iniciativa privada, as empresas visualizarem de, já que o mercado não forma, as universidades não formam, o governo não intervém, eu vou fazer aqui a minha formação. O senhor vê que talvez exista esse caminho em algum momento? Sim. É possível. Talvez seja uma saída mesmo, né? Das empresas treinarem, né, os engenheiros, outras mão de obra também, né? Apesar que eu fiquei feliz, desculpa interromper o senhor. Não, sim, tranquilo. Eu fiquei feliz com o que o senhor falou, que tem empresas que já fazem esse então, eu vou contar um caso aí que eu vi. Uma construtora, que eu fiquei muito bem impressionado com ela, a Mitre. Vou até falar o nome dela. Não tem problema. Que ela, de tempos em tempos, uma vez por mês, ela reúne mestres, engenheiros de obra e promove palestras. Até outro dia eu fui lá dar uma palestra de fibra de carbono. Legal. E outro dia teve uma palestra de espaçadores de armaduras, que é muito importante, né? Sim. Um engenheiro lá do escritório do França foi dar uma palestra e vai ao encontro dessa iniciativa que você falou de as empresas começarem a se movimentar para, né, para evitar que dê problemas nas obras deles. Né? Sim. E realmente me impressionou muito bem essa iniciativa da Mitre, realmente muito boa, muito legal. Talvez seja por aí o caminho, né? Sim. Talvez seja por aí. Não, isso me deixa feliz, porque a gente fala muito, né? A gente tem naturalidade em falar muito
do que falta, né? Mas é aquilo, é fácil apontar o erro, Sim. mas, proponha o que fazer, propõe né? algo, O que propõe uma fazer. solução. O que fazer Exato. é mais importante. Até como exercício mental, a gente Sim, não sim. tem essa prática de, Verdade. beleza, aquilo ali tá errado, mas, peraí, se fosse eu no lugar da pessoa que tem que resolver aquilo O ali, que eu faria, né? o que eu faria? É um bom A gente exercício. não faz esse exercício. É um bom exercício. É um bom exercício, sem dúvida. Sem dúvida. Legal. Não sei se a gente Gostei. poderia mostrar umas fotos aí de um serviço que a gente fez. Não, Sim. a gente já vai Só mostrar o já. Bruninho Tá legal. Aí é até legal para mostrar como foi É, feita a um pouco aplicação, de foi como feito, é que fica. como foi feito o Exatamente. serviço, né? Isso. Ele Tá vai bom. colocar pra gente aqui. Tá legal. Acho que é até legal o pessoal dar uma olhada também e entender, né? Como que Sim, foi sim. feito cada. Esse é um pilar que foi serviço. reforçado com fibra de carbono daquele estilo japonês, né? Envolveu o pilar com tiras, essas tiras azuis. O que é São azul as aí é a fibras de resina, carbono. né? É A fibra de carbono é preta, né? E aí a resina, E a por resina cima. é azul, ficou assim, o pilar reforçado. É um pilar... Nesse caso, precisou nesse reforço. caso, tinha trinca em todos esses É, pontos, ou não? não, é assim. Esse pilar teve que ser recomposto. Primeiro a gente recompôs e os estribos estavam muito rompidos entendi. por conta da corrosão. E aí essas tiras elas estão substituindo os estribos Os estribos. rompidos, entendi. né? O senhor faz algum estudo para saber a distância de cada... A distância é basicamente o seguinte, é uma distância que tem que estar próxima da menor dimensão do pilar, né? E você fazendo isso, o pilar acaba tendo uma capacidade de suporte aumentada. Legal. Porque quando você carrega um pilar, a tendência dele é inchar. Aí a Sim. fibra de carbono vai segurar Segura. e vai acabar sendo solicitada e vai exercer uma pressão transversal que vai ajudar o pilar a resistir tipo 20% a A mais, mais, de né, carga do que o do que o normal o original, dele. né, que Isso, era original. dele, né? Isso Pô, mesmo. legal, hein, bacana. Isso mesmo. Acho que tem mais fotos Aquele- aí, tem mais algumas. Aquele tecidinho, né? Que o senhor falou. Aquele Tá vendo? Olha o tecidinho. poder daquele tecidinho. Aqui já- também é um pilar de uma residência que também apresentou o mesmo tipo de problema. Lá em cima é o revestimento, né? Sim. Foi retirado, você tem que aplicar a fibra de carbono no próprio concreto. No próprio né? concreto. E aí, como era um trecho pequeno, em vez de fazer tiras, a gente fez um estribão, ele vai, completo. um estribão, né? Aí já tá com a fibra aplicada. Já, né? já está, Já já está. terminou. Já E está. uma pergunta, depois que terminar, ele pode colocar o revestimento Pode. novamente? A gente pulveriza areia seca, porque a fibra é muito lisa, né? Pulveriza areia seca e aí ele faz o revestimento que ele revestimento não. Se quiser pintar por cima, fazer Também textura, pode, também pode. fica à Também vontade. pode. Isso. Legal, bom saber disso. Acho que tem mais algumas fotos. Aí foi uma viga de um telhado, era uma viga de madeira, que o meu amigo, até a casa era dele, é dele, né? E ele estava pensando em trocar a viga do telhado, que estava muito com problemas, trincas, meio com os pontos apodrecidos, né? Mas aí a gente recuperou e reforçou, não precisou trocar Então, uma a viga. dúvida muito importante agora, né? Madeira, né? Também dá dá. para fazer esse reforço Aí normal, poderia ou- ser até com fibra de vidro, que é mais barato. Mas meu Sim. amigo fez questão de ser carbono, mas poderia ser de vidro. Madeira combina legal. com fibra de vidro. Concreto não, tem que ser carbono. Sim. Mas madeira, alvenaria, a gente faz com fibra de vidro. Que é o mesmo tipo de fibra estrutural, só que é de Sim, vidro. só muda o... É muito mais barato, né? Muito mais barato. Legal, bom saber. Legal. Aqui é um consolo que a gente recuperou de uma garagem de um prédio, né? Ele estava apresentando trincas, concreto desplacado, a gente recuperou e reforçou com a tira de carbono. Muitas vezes consolos apresentam trinca por má colocação do aparelho de apoio, da armadura, começa a dar problema. Sim. Aí o São peças carbono pré-moldadas, resolve né, que eles bem. colocam. Não, essa é moldada em Essa loco. aí é... Moldada em loco, moldada em loco. Legal. E a carbono resolve bem esses casos aí. É uma laje reforçada nas duas direções, né? Ela tinha Caramba, problema aí- de deformação muito grande, a gente macaqueou, uma empresa especializada macaqueou e a gente Você acha aplicou a que fibra. o problema depois foi por causa do tamanho do vão e a carga? que Olha, ela tinha? na verdade, nem o projetista não sabia bem o que tinha acontecido aí. Montaram a armação Se errada. eles montaram a armação, se eles
desformaram muito cedo. Não se sabe exatamente. E aí a construtora também talvez não ajudou muito a desvendar o problema. Então a gente... Ou o projetista... muqueou o problema. Aí o projetista falou, não, vamos pôr carbono aí e vamos dormir tranquilo. A laje inteira. Não, a laje inteira. Aí uma viga, né? Reforçada na parte inferior com fibra de carbono. E assim, para fazer aí nesse caso é reforço, né, na verdade. Sim. Referente a prazo, é rápido fazer esse serviço? Olha, uma viga dia, assim, a gente lixa num dia, no outro dia aplica. Já faz a aplicação? Ou às vezes até no mesmo dia. É rápido. Depende do tamanho, né, da viga, tudo. E depende às vezes do revestimento. Às vezes tem muito revestimento, você tira e aparece patologia, aí só no dia seguinte. Sim, sim. Aí geralmente 1 a 2 dias, né? Aqui é um reforço por cima para você complementar a armadura negativa de laje, né? Reforço feito por cima da laje. Sim. Por cima da laje. Caracas, que legal. Que é aquela laje. Aí é uma outra viga, uma viga de junta, né? De um edifício. Tem a junta aí no meio, né? E ela tinha problema de corrosão. A corrosão acabou tendo muita perda de armadura por causa da corrosão. E aí foi recuperada a junta com a massa polimérica e depois aplicado esse reforço para compensar a perda de armadura, né? Aqui uma viga que tem, inclusive, reforço à flexão e a cisalhamento com esses estribos, né? Tá vendo que tem uma trinca inclinada perto do apoio aí? Sim. Foi por conta dessa trinca que foi necessário esse reforço de estribo, né? Essa trinca é muito perigosa, né? Essa ruptura por cisalhamento é sem aviso, né? Sem aviso. Aqui é uma escada, eles chamam de escada flutuante, que o construtor fez e depois ficou meio com medo que ela balançava demais. Aí resolveu chamar para a gente reforçar aí com carbono. Não é só o pilar e viga que acontece essas coisas, não é. Não. Essa escada flutuante que só está apoiada embaixo. Se o cara errar a armação, errar tudo aí a escada balançava muito, essa escada. Mas depois do reforço da escada... Ficou bem melhor. O Gerson testou lá, né? Ele testou lá. Ele fez o teste lá. E o Gerson está aqui nos bastidores. Isso, para comprovar que funcionou. Funcionou. Essa é uma outra laje também reforçada com fibra. Tem uma ao fundo que só numa direção e essa daí nas duas, né? Às vezes, quando a laje é muito retangular, aí numa direção só já é suficiente, né? Legal. Tem vários casos, né? São casos e casos, sim, né? Sim, casos e casos. A gente quis mostrar alguns aí para ilustrar. Né? Sim, até o pessoal que está assistindo, né? O pessoal que não tem conhecimento. Exatamente. E assim, eu falo muito aqui que a gente gosta de despertar a curiosidade de quem está assistindo, trazer informação. O cara ir atrás. Exatamente, pesquisar. A gente falou de livros, de empresa. O senhor, né, que é professor e também trabalha com isso. Então, eu acho que nós estamos dando o caminho sabe, Não, e até comentei com vocês, essa iniciativa de vocês de fazer esse podcast de construção foi, assim, luminosa, né? Realmente muito importante. Não, obrigado. Muito importante, vai ajudar a nossa indústria de construção a melhorar ainda mais, né? Exatamente, é o nosso propósito, né? Foi muito importante. Muito importante. Obrigado pelo elogio, professor. É isso. Nossa, eu que agradeço o convite de vocês, né? Foi uma oportunidade importante aí para a gente divulgar o nosso trabalho, né? Sim. Agradeço bastante aí. E trazer a informação. Isso. O mais importante. Tá certo. Legal. Né, Edu? A gente já está indo para o nosso final, né? Então, com o tempo quase estourado aí. Mais uma vez. Então, suas considerações finais, Deco. Mais uma vez, como eu falei para o senhor, passa rápido demais uma hora aqui, né? A gente poderia conversar muito mais. Com certeza. Teriam muito mais assuntos. Mas foi bastante proveitoso. Com certeza. E eu acho que eu já resumi bem, mas primeiramente agradecer, professor, pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço. Estar aqui trazendo a informação um pouco sobre esse assunto que eu acho que é importantíssimo na construção civil. Sim. Eu acho que tem muitas pessoas que não têm conhecimento e até para as pessoas leigas, que assim, a pessoa pode olhar para a casa dela, às vezes está com esse problema e sabe que tem a
a solução, né? Sim, Então sim. eu acho muito Sem importante isso, né? Para que ficar se arriscando, né? Para que Exatamente. ficar com um negócio em cima da cabeça, Exatamente. sem saber se está seguro ou não. Isso. Né? E assim, as pessoas entenderem que é seguro. Sim. O professor já trabalha com mais de 20 anos com isso, então não é só mais uma tirinha, mas sim, funciona. Brincadeiras à parte, professor, Sim. obrigado Eu que agradeço ao convite aí, por estar aqui com a gente, e obrigado muito pelo elogio que o senhor fez para nós, que é muito importante pra gente isso, né? Muito obrigado legal. mesmo. Professor, gratidão. Desde o primeiro momento, o senhor sempre se mostrou solícito, disponível. A gente sabe o quanto hoje o tempo é precioso, né? Principalmente o senhor aí com muitas frentes. Uhum. Gratidão, principalmente, pela nobreza de exercer uma profissão que é tão negligenciada, vamos dizer assim, e que é tão nobre, né? Porque ajudar as pessoas é uma nobreza muito grande. Então, gratidão pelo senhor seguir aí essa jornada. E os alunos percebem quando a gente dá aula por gosto, né? E lá, felizmente, no Oswaldo Cruz, os meus colegas, os meus colegas, damos aulas com amor, com gosto, isso é muito... E os alunos percebem. Nós agradecemos, né? Os alunos percebem. Nós somos agradecidos. Você sabe que os alunos notam quando o professor está dedicado, ou então está lá só para constar. Né? Lembro de muitos professores, muita gratidão. Então, muita gratidão por isso. Eu que agradeço aí. Pela jornada do senhor, pela luz do senhor. Obrigado. Pela profundidade, né? Na verdade, hoje tivemos o prazer de ter mais uma aula e não mais um podcast. Então, gratidão imensa pro senhor e suas considerações finais. Como eu disse, agradeço muito o convite, foi muito legal, realmente um tempo bastante proveitoso. A gente, quando está falando sobre alguma coisa, a gente também vai aprendendo mais sobre aquilo. E a conversa foi muito boa e foi muito legal. Foi muito bom, eu agradeço bastante o convite aí e brigadão. Valeu. É isso. E a você que nos assiste, gratidão pela sua audiência. Reforçando que vamos deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do professor, da empresa dele. Vou colocar aqui também os livros que o professor indicou. Né? E curte. Se você gostou, compartilha bastante essa aula. Acho que uma aula muito importante, conteúdo muito importante. Muito. Compartilha para que essa mensagem tão importante seja, né, cada vez mais abrangente. E é isso. Gratidão. Legal. Valeu. Show de bola.